paz do Senhor, meus irmãos da Assembleia de Deus no Amapá. Aqui quem fala, o pastor Gedielson Oliveira, coordenador geral da EBD. Passando aqui para parabenizar todos os nossos alunos, todos os nossos irmãos que concluíram com êxito a nossa primeira revista trimestral do ano de 2026, Ezequiel, o Atalaia de Israel. Quero também, nesse momento, desejar saúde, sucesso, sabedoria para a próxima caminhada, para o próximo trimestre, que também é uma revista que irá frutificar nos nossos corações. Lembrando que nós estamos no ano da frutificação, 2026. Então, amados, fica o nosso abraço, o nosso estímulo para que ainda muitos alunos, professores, muitas crianças, adolescentes e idosos se engajem nessa tão importante escola que é a nossa Escola Bíblica Dominical, a única escola que evangeliza enquanto ensina e ensina enquanto evangeliza. Então, agora no próximo domingo nós estaremos encerrando esse trimestre, encerrando esses 3 meses em que nós aprendemos muito acerca desse grande profeta, o profeta Ezequiel. Se você fizer uma retrospectiva, você vai ver o quanto de conhecimento você adquiriu ao longo desse trimestre. Então aqui quero apresentar também a nossa próxima revista. A nossa próxima revista é uma revista que contempla cartas do Novo Testamento. E se você olhar para a nossa matriz curricular da PEC, você vai ver que ao longo de 7 anos você estuda sistematicamente toda a Bíblia. E eles são usados alternadamente, uma lição do Antigo Testamento e uma lição do Novo Testamento, sucessivamente. Bem, a nossa próxima revista é uma revista importantíssima, uma revista que vai nutrir, orientar, advertir aqueles que aspiram ao ministério, porque são as epístolas pastorais. E aqui eu começo falando das principais cartas que Paulo escreveu para esses obreiros que estariam à frente das igrejas. Bem, você vai ver que a nossa próxima revista ela trata das epístolas pastorais. 1 Timóteo, 2 Timóteo, carta a Tito e Filemon. Bem, se você olhar nesse sentido, as cartas não estão organizadas cronologicamente e sim tematicamente. Mas por quê, pastor? Se você olhar para o Novo Testamento, você vai ver que as 13 cartas paulinas estão organizadas tematicamente. Começando com Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Essas 4 cartas são chamadas as bases da doutrina da igreja. Então são cartas doutrinárias. Elas organizam as bases doutrinárias da nossa igreja. Logo após elas, nós temos as cartas prisionais, Efésios, Filipenses e Colossenses. Só que também uma carta prisional é Filemon, e ela vai estar mais adiante, aí junto com as nossas pastorais. Mas eu vou te responder por quê. Após as cartas prisionais, nós temos as cartas escatológicas, 1ª e 2ª Tessalonicense. E aí temos as cartas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon. Mas Filemon é uma carta prisional, como eu havia falado. E por que nós não estudamos ela na nossa revista retrasada? Porque nós também estudamos as cartas prisionais. Bem, o único motivo para que Filemon esteja junto com as cartas pastorais é porque essas 4 cartas, Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemon, recebem nomes próprios. Sim, as demais cartas paulinas recebem nomes de igrejas ou províncias.
E essas últimas cartas recebem nomes próprios. Essa é a única razão para que elas estejam aglutinadas aí. Por essa razão, você vai estudar 3 cartas pastorais e uma carta prisional. Mas vamos lá. 1 Timóteo. Em que contexto esta importante carta foi escrita? Se você olhar para Atos 28, você vai se deparar com a primeira prisão de Paulo. Quando Paulo foi preso ali entre o ano 62 e 64, ele escreveu então as cartas prisionais, como eu falei, Efésios, Filemão, Colossenses e Filipenses. Nessa ordem, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Ele teve 2 anos para escrever as cartas prisionais. E ali no momento em que ele agradece profundamente o apoio dos seus irmãos. Quando Paulo é solto, ele fica um período solto entre as 2 prisões. Ele fica solto ali entre o ano de 65 e 66. É nesse período em que ele escreve a Timóteo. 1 Timóteo é escrito, então, para aquele jovem obreiro à frente da igreja de Éfeso. Porque Paulo já tinha escrito uma carta aos Efésios, mas a primeira carta a Timóteo, ele escreve em dois aspectos. Encorajar Timóteo à frente dessa igreja. É uma igreja que recebeu nomes importantes como João, como Paulo e agora Timóteo. Era uma igreja estratégica, era a segunda cidade maior em população, ficando apenas atrás de Roma. Então ela era uma igreja estratégica na Ásia Menor. Por essa razão que Paulo escreve essa carta encorajando Timóteo, dizendo para que ele mantenha a pureza da sua vida e também mantenha a pureza da mensagem do Evangelho. Tendo em vista que naquela cidade haviam falsos ensinadores, feitiçaria e todo tipo de adversidade para corromper a boa mensagem do Evangelho. Então, 1 Timóteo tem essa pegada em 2 frentes. Uma em que ele cita. 1 Timóteo nós vamos ver Paulo falando, cuida de ti e também da doutrina. Por essa razão, então, que ele orienta e encoraja esse jovem pastor. Após 1 Timóteo, e ao que tudo indica, a história diz que ele deve ter escrito essa carta quando estava na Macedônia, ou seja, ao norte da Grécia, e após isso ele escreve também a Tito. Tito, que era um companheiro seu, um cooperador no seu trabalho, foi alguém que ele conheceu quando passou pela ilha de Creta. A ilha de Creta foi uma das primeiras ilhas que Paulo visitou na sua primeira viagem missionária. E lá ele destacou esse importante e jovem obreiro para ficar à frente da igreja na ilha de Creta. É quando então ele escreve a Tito. Paulo, quando é preso agora pela segunda vez, agora sob o comando de Nero, porque os cristãos estavam sendo acusados de ter incendiado Roma, Paulo então escreve 2 Timóteo. E ali é uma carta em que ele abre o seu coração, em que ele pede para que o seu cooperador esteja com ele, porque ele já sabe que ali serão os seus últimos dias. Entre essas 2 prisões, nós temos uma prisão que foi uma prisão praticamente domiciliar, quando Paulo, em Atos, ele suplica ao governador Félix para que ele seja ouvido em Roma, para que ele seja ouvido pelo imperador. E ali, no momento em que ele escreve as suas cartas prisionais, ele tem mais liberdade, tem mais autonomia, tem mais conforto. A primeira prisão é totalmente diferente da segunda prisão, que é uma prisão em que ele vai ficar preso, enclausurado, de uma forma não tão confortável, de uma forma mais severa, de uma forma mais brutal. Então, olha o contexto de 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Filemão vai entrar depois, como eu havia falado, porque é uma carta prisional. E quais são os temas dessas epístolas?
1 Timóteo, o tema dessa importante carta é a sã doutrina e a piedade. 2 Timóteo, o tema é perseverança inabalável na fé. O tema de Tito é a sã doutrina e as boas obras. Veja que 1 Timóteo é a sã doutrina e a piedade, mas o tema de Tito é a sã doutrina e as boas obras. E o tema de Filemon é reconciliação. Sim, reconciliação. Muda o tom de Filemon em relação às epístolas pastorais, porque Paulo, quando escreve essa carta na sua primeira prisão, ele pede para que Filemon, que é um crente que havia sido convertido por Paulo nas pregações na cidade de Colosso. Então, o mesmo mensageiro que levou a carta prisional para a cidade de Colossos também levou a carta para Filemon, que era um proprietário de escravos que morava em Colossos. Então, é um contexto de reconciliação. Lembrando que Onésimo, que era o escravo fugitivo de Filemon, era tido como uma propriedade. E o tom de reconciliação, a ênfase de reconciliação nessa carta, repousa no fato de como nós devemos receber os nossos irmãos. É por essa razão que a carta a Filemon também é conhecida como a carta da cortesia. Não vai ter uma pegada de advertência, de exortação, mas vai ter uma pegada de reconciliação, de aceitarmos os nossos irmãos, tendo em vista que um escravo fugitivo na época do Império Romano era passível de morte. Então veja a profundidade dessas cartas. E aqui eu quero deixar versículos que são versículos chaves para entendermos essas cartas. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1, diz: fiel é essa palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Então, meu obreiro, meu irmão, minha irmã, se você deseja ser um pastor, um evangelista, um missionário, um presbítero, um diácono, uma postura cristã, aspire sempre o reino do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. E por fim, 2 Timóteo 3,16, que fala da inspiração plenária das Escrituras. E diz: toda Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Meus irmãos, que nós tenhamos um trimestre cheio de sabedoria e conhecimento dos céus. Um trimestre recheado de conhecimento bíblico. Porque nós estamos no ano da frutificação. Fica aqui então nossos votos, o nosso desejo de que você termine esse próximo trimestre cheio do conhecimento de Deus. E sobretudo que você ponha em prática tudo aquilo que você vai aprender na nossa querida EBD. Curta esse vídeo, comente, compartilhe, deixe seu like. Deus em Cristo vos abençoe, um fraterno abraço em Cristo e até um próximo encontro. Tchau, tchau!